Olá, tudo bem? O assunto é saúde de hoje trata de um problema que atinge 13 milhões de brasileiros e só tende a aumentar. Sobre esse assunto, a gente conversa com o médico endocrinologista, o Dr. Mauro Scharf. Obrigada pela entrevista, Dr. Mauro. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Obrigada. Dr. Mauro, são dois os tipos de diabetes, né? Explica pra gente esses tipos. Existem dois principais tipos de diabetes, existem outros mais raros, mas os dois principais é o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. As pessoas ainda fazem muita confusão entre esses dois tipos. Então, para deixar claro, o diabetes do tipo 1 é o diabetes autoimune. Ele acomete geralmente crianças, adultos jovens, adolescentes. O pico de incidência dele é na adolescência, mas cada vez mais ele está atingindo crianças de baixa idade. Então, não é incomum crianças com 1 aninho de idade, com 2 aninhos de idade, já abrindo o diagnóstico do diabetes tipo 1. E, por outro lado, nós temos o diabetes tipo 2, que é o diabetes que atinge mais a terceira geração, depois dos 30, 40 anos de idade, que é um diabetes que não tem a característica autoimune, mas ele ocorre por resistência à ação da insulina. Então, a pessoa fica sedentária, ela fica com obesidade e ela começa a ter que produzir muito mais insulina para a demanda corporal que ela tem. Então, desta forma, acaba fazendo a resistência à ação da insulina e também fazendo um quadro de diabetes. O senhor falou em diagnóstico cada vez mais cedo de crianças, né? Quais seriam os sintomas, então, do diabetes tipo 1, por exemplo? O diabetes tem um sintoma muito clássico. A pessoa começa, a criança ou o jovem ou o adulto também, ele começa a beber muita água, fazer muito xixi. Nós chamamos de poliúria e polidipsia, né? E também começa a haver um emagrecimento. Então, beber muita água, urinar demais e emagrecer são tríades clássicas que devem sempre remeter a cabeça do médico e do paciente a pensar na possibilidade de que essa pessoa esteja tendo o início do quadro de diabetes. E como que a pessoa sabe se ela tem ou não? Existe um exame específico para isso? Qual é o exame que a pessoa acaba tendo que fazer, se submeter para ter esse diagnóstico? Sim, existe sempre a necessidade de uma avaliação médica, mas o exame para a detecção do diabetes é muito simples. Você tem exames de glicemia, exames de urina para você detectar a presença do açúcar no sangue. Você tem o exame de hemoglobina glicada, que mede a média da sua glicose nos últimos 3 meses, e esses exames são passíveis aí de facilmente entregar um diagnóstico. E o diabetes não tem cura, né, doutor? Ou tem? O diabetes não tem cura, mas tem tratamento. E a tecnologia e as novas drogas cada vez mais facilitam e melhoram a qualidade de vida das pessoas. É possível hoje, né, diferente de há 30, 40 anos atrás, é possível hoje ter diabetes e viver uma vida com qualidade, ser mãe, ser profissional, ser pai, envelhecer, né, com qualidade de vida mesmo tendo diabetes. Basta, né, você ter um tratamento adequado, uma abordagem adequada da patologia para que você tenha qualidade de vida. Qual que é o maior desafio, doutor, quando um pai, uma mãe recebe o diagnóstico que um filho pequeno tem diabetes? O diabetes costuma mudar a vida das pessoas e das famílias, né? E eu sempre tento trazer mensagens muito positivas essa hora, justamente porque eu, depois de muitos anos atendendo pessoas com diabetes, eu vejo que você pode ser realizado, você pode ser feliz mesmo tendo diabetes. O diabetes ele se torna, às vezes, para essas famílias, um obstáculo a ser superado, como muitos outros obstáculos que nós temos nas nossas vidas. Então, eu sempre tento passar uma mensagem de positividade, que é possível ter diabetes, e é possível ser feliz, e é possível ter qualidade de vida fazendo as coisas adequadas. A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa glicemia, mas a gente tem também que cuidar da nossa mente, da nossa cabeça, para ter essa positividade e ter uma vida adequada. E imagino que, por exemplo, o impacto para as crianças acaba sendo maior também, né? Porque elas ainda não conseguem entender por que tem que levar as picadinhas, porque o tratamento ainda é com essas picadinhas, né? Pelo menos na diabetes do tipo 1, isso, né? A pessoa com diabetes tipo 1, ela tem que fazer exames da pontinha de dedo, tá? Para tirar uma gotinha de sangue para poder ver quanto está a sua glicemia. Na hora que ela vai se alimentar, ela tem que saber quantos carboidratos tem naquela alimentação e ela faz uma conta para poder aplicar a quantidade correta de insulina. Então, sem dúvida que isso traz impacto, e especialmente para a criança. Mas eu vou lhe contar que esse impacto passa logo. Tá? Depois de algum tempo,
como a gente escova os dentes e não reclama mais que tem que escovar os dentes, como a gente penteia os cabelos. E criança se adapta rápido, fazer esse ritual, né, também se incorpora na rotina da criança. Tá? E diabetes tipo 2, doutor, que atinge mais aí os adultos, as pessoas com mais idade, qual que é o tratamento? Diabetes tipo 2, primeiro começa com a mudança de hábitos de vida. É fundamental. Fundamental. Inclusive, para retardar o aparecimento do diabetes, para evitar o início do quadro, esse hábito de vida ele deveria ser incorporado desde sempre. Né? Ou seja, praticar uma atividade física, ter uma alimentação adequada na quantidade de alimentos corretos, ficar longe da obesidade, né? São fundamentais. E faz parte da terapia não medicamentosa do diabetes. Porém, o diabetes tipo 2, ele é passível de ser tratado com drogas orais. Então, tem muitos comprimidos orais que se tomam para baixar a glicose, para liberar mais insulina. E, em algum momento também, os diabéticos tipo 2, eles podem precisar de medicamentos injetáveis, inclusive da insulina. Há um momento que o diabético tipo 2, ele pode se comportar como um diabético tipo 1 e ter que ter todo esse ritual de fazer a pontinha de dedo, de aplicar as insulinas da mesma forma. Tá? Só que num processo mais evolutivo. E por que cada vez mais as pessoas têm desenvolvido o diabetes tipo 2, doutor? O que explica isso? É o meio, é a alimentação, é a correria do dia a dia? Ok, são vários fatores, né? O mundo está mudando rapidamente e não se faz desde a infância mais o mesmo nível de atividade física que se fazia muitos anos atrás. A alimentação que se tem hoje também com o fast food, com o acesso a alguns alimentos de baixa qualidade, de alto teor glicêmico, de alto teor de gorduras, né? Está propiciando a população ter mais obesidade. Nós temos hoje mais acesso ao diagnóstico também, coisa que no passado se demorava mais para se diagnosticar. Então, isso também está incrementando os números de diabetes. E nossa população está envelhecendo mais, certo? Então, doenças crônicas como diabetes, doenças como o câncer, eles obviamente vão aparecer mais, né? Porque se você vivia 60 anos e agora você vive 90, né, a chance dessas patologias aparecerem também mais tardiamente e engordarem esses números também é maior. Então, eu acho que é uma conjunção desses fatores todos. E é possível ter uma vida normal tendo um diagnóstico de diabetes? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu tenho pessoas... Porque ela é cercada de mitos, né, doutor? Há alguns anos atrás, as pessoas achavam que era limitava muita coisa. Não é bem assim, né, doutor? Eu tenho amigos com diabetes que eu admiro. Eu conheço profissionais médicos, advogados, dentistas. Eu tenho pacientes de todas as idades aí, que são pessoas felizes, realizadas, que têm famílias, que têm filhos, que escreveram livros, plantaram árvores, né? Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que você pode sim ter diabetes e ter felicidade e ter realização. Obviamente que você precisa aceitar, em primeiro lugar, que você tem diabetes, para você, ao aceitar que tem diabetes, tomar as medidas adequadas para você buscar essa qualidade de vida. E o senhor, como médico, o senhor vê que existe alguma resistência por parte do paciente quando ele descobre que ele é? Existe alguma resistência ainda? A negação é a primeira sensação que o paciente tem. Né? Ou seja, então aquelas frases assim, eu tenho um pouquinho só de diabetes. Né? A gente ouve... Não, eu já tive diabetes, mas agora eu não estou mais com diabetes. Né? Então são frases que denotam a negação, porque obviamente que se a pessoa pudesse escolher não ter diabetes, eu acredito que ela licitamente escolheria não ter diabetes. Então a negação, isso ocorre para outras doenças crônicas também. Né? Sem dúvida ela faz parte. E a negação atrapalha muito o tratamento. Certo? Quando a pessoa acha que ela não precisa tomar aquele remedinho porque ela não está sentindo nada, né? Ela fica à margem da terapia, mas silenciosamente o diabetes ele pode tomar conta de outros órgãos, ele pode afetar outros órgãos e a pessoa, infelizmente, ter complicações na doença, além de ter diabetes, ela apresentar outras doenças associadas pelo mau controle. Quais seriam essas complicações de um tratamento que o paciente também não se ajuda? O diabetes não controlado, ele pode afetar os vasos sanguíneos. Então, a gente tem complicações que são microvasculares, quando se afetam pequenos vasos,
por exemplo, as dificuldades visuais, a retinopatia especificamente, que pode até tomar a visão e causar a perda total da visão. A gente tem também nos vasos renais, por exemplo, nos glomérulos, alterações que o paciente começa a perder proteína e esse rim pode se tornar insuficiente. Né? Em algum momento o rim pode não funcionar e a pessoa pode, além do diabetes, ter que, por exemplo, se submeter a tratamentos nefrológicos, de diálise, inclusive. Que a gente vê muito, infelizmente. A gente vê muito, infelizmente. E que pode ser evitado. E que pode ser totalmente evitado. Né? A gente tem também as complicações cardiovasculares, ou seja, nós sabemos que as pessoas com diabetes não controladas, elas podem ter mais acidentes cardiovasculares, tá? Cerebrovasculares também. Então, é um gama de conjuntos, né? de outras patologias que podem acometer o diabético não tratado. Mas, como eu disse, isso é plenamente passível é possível de ser evitado, né? Se você tem um bom tratamento, se você adere à terapia, se você tem níveis de controle glicêmico adequado, se você se mantém ativo, se você come saudavelmente. É isso que eu queria perguntar para o senhor, porque muita gente toma remédio para o diabetes, mas acaba descuidando da alimentação e da qualidade de vida. É uma tríade aí, né? Tem que haver uma combinação de fatores para que o tratamento dê resultado, né? Isso, e eu gostaria de ser justo com os diabéticos agora, porque não é uma exclusividade dos diabéticos perder qualidade de vida. Né? Todo profissional hoje que tem que matar um leão todos os dias para trazer o leite para casa, que às vezes ocupa grande parte do seu tempo trabalhando atrás do sustento da família, deixa de lado muitas vezes a prática de atividade física, às vezes tem que se alimentar correndo e a qualidade da alimentação nem sempre é a melhor. Então, essa, sim, é uma situação que afeta diretamente ao diabético, mas vamos lembrar, né, e vamos ser justos que mundial, a gente deve ouvir isso também. Né? A gente que não tem diabetes deve ouvir isso também, porque buscar qualidade de vida, buscar a alimentação saudável, buscar a prática desportiva frequente faz parte de prevenção de uma série de doenças que não só o diabetes. E hoje, doutor, a gente tem uma ferramenta aí que é muito facilitada, que é a internet, e a gente tem a mania, acho que todo mundo tem essa mania de ir lá na internet e tentar buscar a solução para o seu problema, principalmente quando apresenta um quadro de diabetes, enfim. Qual o alerta que o senhor faria para as pessoas, por exemplo, que procuram esse tipo de ajuda, que lógico, é boa, porque a internet tem muita coisa boa na internet, mas ela também pode colocar a vida dela em risco, né? A saúde dela em risco. Qual o alerta que o senhor faria? Primeiro, eu adoro a internet, adoro a tecnologia, eu acho que ela muda e traz educação. O que muda só é que a gente tem que buscar fontes confiáveis da onde a gente vai se alimentar de informação. Né? Como para o jornalista, eu acho que isso também é um exemplo, tem sites que são sérios, que escrutinam a notícia e tem sites que não são tão sérios. Né? Na medicina é a mesma coisa. Tá? Então, nós temos, por exemplo, o site da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, onde ali a informação ela sempre é revisada por médicos revisores, por pessoas sérias e que são informações confiáveis. Da mesma forma, a internet também é um campo aberto e livre para pessoas que não estão interessadas na melhora do paciente, mas estão interessadas em ganhos financeiros. Por exemplo, pessoas que dizem que a cura. Isso, pessoas que prometem curarem, compre o meu livro, faça a minha dieta que eu curarei o seu diabetes. Né? Promessas falsas e que têm um intuito único de extorquir dinheiro das pessoas, né, mediante o seu sofrimento, o que é deplorável. Né? Então a internet ela é um campo aberto, ela é uma janela aberta para o mundo e ela traz coisas maravilhosas e pode trazer esses riscos também. Então a dica só é: estude, consulte com o Dr. Google também, muitas vezes, não tem problema, nós médicos já sabemos lidar com esse tipo de situação. Eu acho que a informação é fundamental. A internet das coisas está mudando a forma do médico se relacionar com as pessoas, porque antes nós éramos detentores únicos do conhecimento e hoje o paciente já traz muito mais conhecimento. E eu só posso ver isso com excelentes olhos. Né? Quanto mais conhecimento correto o meu paciente tiver, melhor para a nossa relação. Mas a dica é: se alimente de fontes confiáveis e o site da Sociedade Brasileira de Diabetes é um dos que eu posso indicar. Ali sempre você vai encontrar informações sobre diabetes tipo 1, sobre diabetes tipo 2, blogs escritos por médicos. Pessoas que têm o mesmo
problema que de repente pode Isso. compartilhar a informação, né? Exatamente, né? E as pessoas que têm o mesmo problema, às vezes elas passam a sua experiência, que pode ser boa para um caso, pode ser ruim para outro, então sempre tem um filtro de saber que aquilo que é maravilhoso para alguém pode não ser para você, ou aquilo que foi péssimo para alguém pode não ser para você, né? Então tenha sempre o discernimento e busque fontes confiáveis. Tá certo, obrigada pela conversa, Dr. Mauro, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição aí no que eu puder ajudar. Obrigada. Agradeço também você pela companhia, até uma próxima.